Olá, tudo bem com você? Eu sou a Fátima Batista e estou apresentando o podcast Reaprendendo a Ser Leve. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Reaprendendo a Ser Leve. E nesse episódio eu quero conversar com você sobre algo muito importante. Eu quero pedir que você preste bem atenção no que a gente vai conversar. Eu não sei muito bem em que momento você está, o que você está vivendo, mas eu sei também que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem algo para nos ensinar. A sincronicidade nos fala disso, o quanto a gente às vezes absorve alguns conteúdos, porque naquele momento a gente precisa disso. E eu espero que o episódio de hoje faça sentido para você, também se conecte com você e que possa te ajudar a olhar para o mundo, olhar para a vida, olhar para os seus relacionamentos e olhar para você de uma forma diferente. Vamos lá? O tema que eu coloco no título, desse podcast é: não são os outros que precisam mudar, é você. Eu acho que aí já é um ponto bem forte, para a gente pensar. Aquilo que você está sentindo é conteúdo seu. Não importa quem está do seu lado, ou o que o outro está fazendo, ou o que você sente. O que você sente é algo que você precisa lidar. O outro é apenas um espelho, mostrando para você conteúdos que você precisa enxergar. Você pode estar projetando para os outros conteúdos que até então estavam guardados dentro de você, como sombras. E não é responsabilidade do outro mudar isso. É sua. Vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente fala assim, Nossa, todo mundo abusa de mim. Aproveitam da minha bondade, As pessoas se aproveitam porque tudo que elas pedem eu faço e eu vou me sentindo ali sobrecarregada, enfim. A maior questão aí não é apenas o que as pessoas estão abusando de você, pedindo para você, aproveitando de você. A questão maior é o porquê você permite que isso aconteça. Por que você não consegue dizer não? Qual o seu medo? Às vezes a gente está tentando compreender o outro. Por que fulano é tão folgado? Por que as pessoas me sobrecarregam tanto? Por que Por que sobre o outro? E a gente esquece de perguntar sobre os nossos porquês também. Então tá, mas por que eu tô permitindo que essa pessoa me trate assim? Por que eu não consigo reagir? Por que eu não consigo dizer não? Por que eu sinto essa necessidade de agradar o outro o tempo todo? Por que eu tenho tanto medo de não fazer e de como o outro vai se sentir e o que isso vai repercutir em mim? Sabe essa sensação que a gente se sente até meio preso naquela situação, como se não houvesse saída? Então, esse conteúdo é nosso e a gente precisa aprender a olhar para ele. Enquanto a gente não olhar, a gente vai continuar acreditando que o outro precisa mudar para que eu me sinta bem. E não é verdade. Sou eu que preciso mudar para que eu me sinta bem. Um outro exemplo. Eu não confio no meu parceiro, ele já fez coisas que me deixou muito insegura, ele faz coisas que me deixam muito insegura, Eu já falei para ele mudar e ele não muda. E aí eu te pergunto, e quando é que você vai mudar? Porque essa insegurança, ela é sua. É você que está sentindo ela. É você que precisa se permitir entender o que te leva a acreditar que você não é digna de ser amada. O que te faz ficar com alguém que você acha que não te respeita, que não te valoriza? Qual sentimento, qual pensamento, qual emoção, o que te prende aí? Talvez exista dentro de você sentimentos de inferioridade, que estão lá escondidos, dentro de você. E ficam atrás dessa persona que você criou, dessa mulher forte, independente, que não precisa de ninguém, que dá conta de tudo. Mas no fundo, ainda tem lá dentro de você esse sentimento de inferioridade, de medo, de insegurança. E aí você se conecta com pessoas que potencializam algo que já existe dentro de você.
Por que você escolhe essa pessoa para você ficar? É como se você precisasse de alguém para confirmar o que você já sente. Pode perceber, às vezes a gente sai de um relacionamento e já engaja, né, em outro bem parecido. E por que a gente faz isso? Porque tem algo dentro de nós tentando se autoafirmar. E enquanto você não descobrir isso e ressignificar, você sempre vai estar vivendo as mesmas histórias e lidando com os mesmos sentimentos e esperando que o outro mude para que você se sinta melhor. Mas não é assim que funciona. Um outro exemplo para você é: nossa, ela me tira do sério, nossa, eu não gosto dela, essa pessoa me irrita. E aí você até pensa assim: nossa, essa pessoa podia mudar, ela podia ser diferente para que eu pudesse me sentir melhor. Só que esse pensamento é um pensamento muito ingênuo, porque você precisa entender por que ela te incomoda tanto. O que nela te incomoda de verdade? Por que vocês, né, se conectam tanto a ponto dela mudar o que você está sentindo? Porque às vezes você tá bem, você chegou, né, no trabalho, ou chegou num lugar determinado e você tá bem, tá feliz, enfim, e de repente o seu humor muda, o seu dia muda porque alguém falou alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa. E aí quando você vê, você fica perdendo tempo tentando pensar, mudar o outro para que você se sinta diferente, se sinta melhor. Mas a única pessoa que pode mudar o que você está sentindo é você. O outro não é responsável por isso. Às vezes a gente gasta tempo na terapia, né? Tentando entender por que o outro fez isso, fez aquilo, qual a motivação dele. A gente perde tempo pensando sobre isso também. Só que essa motivação é do outro, a gente nunca vai conseguir compreender de forma plena, né? Completamente. A gente consegue entender a nossa motivação, porque eu aceito, porque eu fico, porque eu fiz isso, né? Por que eu me submeti, por que eu agi dessa forma, por que eu me sinto dessa forma. Isso eu vou conseguir ter respostas. Demora um tempo, mas a gente tem. Mas não sobre a motivação do outro. E a gente fica, às vezes, né, perdendo tempo, tentando entender o comportamento da outra pessoa. Nós temos conteúdos que são recalcados, guardados dentro de nós, que a gente pode chamar ali de sombras, né? São sentimentos, lembranças, traumas, emoções, são conteúdos que a gente guarda, que a gente bane ali para o nosso inconsciente porque a gente não quer lidar com aquilo. São sentimentos que a gente vai guardar numa caixinha, fechadinho ali, porque a gente não quer viver aquilo de novo, a gente não quer sentir. É como se a gente estivesse se protegendo. Só que esse sentimento, essa emoção, essa vivência, experiência, enfim, ela não deixa de existir, ela fica lá guardado, fica latente, fica escondido dentro de nós. Só que elas aparecem de vez em quando, de uma forma mais sutil, quando tem uma oportunidade. Por exemplo, se você tem medo do abandono ou da rejeição, porque você vivenciou isso de alguma forma ali na sua infância, né? Teve algum momento que você se sentiu, por mais que não foi algo que hoje, como adulto, você olha e fala: não, nunca fui abandonado, não, nunca fui rejeitado. Mas de alguma forma a sua criança ali entendeu isso como abandono ou como rejeição. Esse sentimento talvez era tão doloroso para você que foi banido para o seu inconsciente. Só que esse sentimento, ele perdura, ele continua dentro de você. E possivelmente ele vai vir à tona em algumas situações na sua vida. No seu trabalho, no seu relacionamento, no seu dia a dia, enfim, vai aparecendo. Só que ele aparece de uma forma um pouco mascarada ali. Então, você sente, por exemplo, uma insegurança excessiva. Você sente uma necessidade muito grande de agradar o tempo todo.
Você sente que você tem uma dependência enorme, seja do seu relacionamento, do trabalho, dos seus pais. Você sente medo de tudo, medo de arriscar. Você percebe que você se auto-sabota. Você quer ter controle de tudo. Você às vezes tem dificuldade de se entregar no relacionamento, porque lá no fundo existe o medo do abandono, só que você não percebe. E aí você vai percebendo que algumas áreas da sua vida vai ficando meio conturbada, porque existem sentimentos seus que você não aprendeu a lidar. E como você não entende o que está acontecendo com você, você não entende, você precisa conseguir trazer algo racional para isso. E aí você traz. Ah, não, mas eu me sinto assim porque o outro fez isso, porque o fulano, porque a fulana. E aí a gente fica esperando que o outro mude a atitude dele, mude o comportamento dele para que você se sinta melhor. Mas isso nem sempre vai acontecer. Porque o outro também está lidando com os conteúdos dele, com a insegurança dele, com os medos dele, enfim, com as coisas que são dele. E você vai ter que aprender a lidar com o seu, não tem outro jeito. E mais uma vez, né, a gente traz a questão de que como eu faço isso, tá? E aí, né? É dentro do processo de autoconhecimento que você vai aprender a fazer isso. Porque até a terapia, ela não é um processo fácil, seja terapia de grupo ou a terapia individual, porque você não é um processo fácil, porque você vai ter que encarar as suas sombras. E é isso que as pessoas às vezes não conseguem lidar. Muitas pessoas abandonam a terapia porque não conseguem lidar com as suas sombras. Quando começam a aparecer ali que, opa, como assim sou insegura? Eu faço tanta coisa, né? Eu sou responsável por isso, eu faço aquilo, eu resolvo, eu sou independente, tá? Mas atrás de tudo isso existe um sentimento de inferioridade. Então as pessoas começam a ter medo daquilo que ela vai ter que lidar. Então você que está passando talvez por sentimentos confusos, está preso em alguma coisa e você acha que está esperando que outra pessoa resolva para que você se sinta melhor, você vai precisar olhar para você para entender os seus sentimentos e aprender a lidar com eles. E não é fácil. Não é um processo fácil. Mas é dentro do autoconhecimento que a gente vai vivenciar isso. Né? Então, ali no processo terapêutico, até quando você lê um livro ou quando você vê um filme, às vezes naquele filme você olha para uma situação e você fala, opa, tem a ver comigo isso aqui. Só que se você não estiver se auto-percebendo, você corre o risco daquela informação passar e você não conseguir captar e tentar colocar ali no seu dia a dia. Então a gente precisa aprender a se conhecer, a encarar as nossas sombras e aprender a lidar com elas. E não esperar que o outro faça algo para que eu me sinta melhor. A gente precisa pensar no que a gente pode fazer para se sentir melhor. Então, tratar esses complexos que a gente tem, se acolher muitas vezes, tentar ressignificar aquilo que aconteceu, compreender o que os sentimentos estão querendo nos dizer. Então a gente fala muito de autoconhecimento, mas não tem um passo a passo. Ó, faz isso, aquilo e aquilo outro que você se conhece. Não tem, porque é uma jornada, é uma caminhada. E é algo muito único, né? Você vai precisar encontrar o seu. E a gente às vezes se engana achando que a solução dos nossos problemas, que a solução dos nossos sentimentos ali, de lidar com os nossos conflitos, é algo externo. A gente pode usar um livro que a gente está lendo, a gente pode usar um podcast que a gente está ouvindo, a gente pode usar um vídeo que a gente ouviu, um curso de autoconhecimento como ferramenta. Mas o que vai de verdade nos fazer entender o que a gente está sentindo, vai fazer com que a gente melhore isso, que a gente se sinta melhor, que a gente realmente se conecte com a gente e a gente fique bem com isso, é quando a gente parar e tentar entender o que tem dentro da gente, porque a gente guarda muita coisa. A gente tem acesso, sei lá, 10% de tudo que a gente tem, né, dentro de nós, nas nossas memórias, experiências, sentimentos, emoções. Então, às vezes, você pega um livro que é muito bom, que alguém indicou, que aquela pessoa lá na internet falou, e você lê e você começa a aplicar aquelas técnicas, mas não porque aquilo fez sentido para você, mas porque você quer um passo a passo.
Mas não existe um passo a passo, existe o seu passo, existe o seu caminho, existe a sua jornada. Então respeite isso também, né? Tem livros que você vai ler, vai fazer sentido para você e você vai conseguir colocar em prática. Tem livros que não, que vai te dar ali um norte, né? Mas você não vai fazer sentido. Então você precisa, até isso você precisa saber o que faz sentido para você ou não, o que se conecta com você ou não. Porque o seu medo, a sua insegurança, essa sensação às vezes de não merecimento, essa sensação às vezes de que tudo dá errado para você, ou essa sensação de que você não é boa o bastante, esses sentimentos são seus e você vai aprender a lidar com eles. É possível. Essa sensação que até a gente se compara muito, não, ó, eu faço bem isso, mas fulano faz muito melhor. Como assim? Por que você acha isso, né? Porque você sempre se coloca ali inferior a alguém, mesmo que seja numa palavra simples assim. Até porque não existe comparação, somos todos tão únicos, né? Somos únicas. Mas a gente precisa entender que o que está fora, o que está externo, são apenas ferramentas que a gente pode utilizar. Mas realmente o que vai mudar como a gente se sente é o que está dentro da gente. São os nossos sentimentos, são as nossas emoções, é como aquilo se conecta com a gente, é como a gente aprende sobre aquilo, é como a gente aprende sobre a gente, né? Então, a terapia é um momento em que a gente aprende muito sobre a gente, né? Eu tô no meu processo ainda também, terapêutico, e às vezes eu falo isso pra minha psicóloga, né? Eu falei, eu tô descobrindo uma parte minha que eu achei que não tinha. E olha que eu já faço terapia há muito tempo. Então, num certo momento que eu fiz terapia, eu descobri uma parte de mim, que eu tô trabalhando ainda também, mas melhorou bem. Mas agora eu tô vivenciando uma outra experiência de mim. E é muito lindo isso, né? Você conseguir olhar para você e se enxergar e ver que você é vulnerável, mas você é forte, que você tem suas inseguranças, mas é muito confiante em outra parte, e você começa a tentar equilibrar o jogo. E você começa a se aceitar mais, se cobrar menos. E é esse processo que eu quero propor para você. Que você se permita também se conhecer mais, mudar o que tem que mudar, melhorar o que tem que melhorar, mas entendendo que é o seu caminho, que é a sua jornada. E o que está externo pode te ajudar, mas é olhando para dentro que você realmente vai se reconhecer. Então esse podcast de hoje é para você pensar sobre isso, tá? Não são os outros, é você. É você que vai precisar tentar mudar esse sentimento, mudar essa situação. É claro que dentro, por exemplo, de um relacionamento ou quando você está numa empresa, a gente vai conversar sobre as coisas que não estão do agrado de todo mundo. A gente vai dialogar sobre esses temas, né? Normal, olha, vamos alinhar algumas coisas aqui, tudo bem. Mas eu tô falando do sentimento. E às vezes você vai até concordar comigo. Às vezes você tá se sentindo insegura num lado da sua vida. E aí você consegue resolver. De repente aquilo se desloca para uma outra coisa. Menor ou maior ou diferente. Por quê? O problema não é a pessoa, não é a situação, não é o trabalho. É como você se sente com isso. Então você troca de trabalho, troca de relacionamento, você muda de cidade e você continua sentindo aquilo. Então, opa, peraí. Então você mudou você deixou um relacionamento, foi para outro e você continua sentindo a mesma coisa. Então, peraí. Então não era a pessoa. Você levou com você aquela sensação. Faz sentido? Então é sobre isso que eu quero que você pense, né? Então, quando você começar a sentir algo que está muito desconfortável, olha para dentro, olha para você, né? Pergunta aí para você, tá? Mas o que isso quer dizer para mim? O que isso é sobre mim? E se for algo muito lá dentro, muito guardado, muito, né, profundo, com várias camadas, você precisa se permitir tirar as camadas, desarmar e trabalhar essas coisas dentro de você, para que você possa ser plenamente aquilo que você gostaria de ser. Acreditar mais em você, ser mais leve, construir a sua história, construir sua jornada, chegar onde você quer chegar, conquistar os seus sonhos, os seus planos, enfim,
ser essa pessoa que você merece ser. Bom, é isso, gente. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje, do nosso episódio. Que a cada episódio a gente consiga realmente reaprender a ser leve. Lembrar de quem somos, nos reconectar com a gente, né? Que a gente possa vivenciar esse processo, como eu falei, né, desde o começo para vocês, que é um processo realmente de autoconhecimento, onde a gente está se permitindo se perceber alguns pontos que talvez a gente nunca tínhamos pensado antes. Então, obrigado por me acompanhar nessa jornada, obrigado por escutar até aqui. E eu peço que você deixe nos comentários o que você pensa sobre isso, se fez sentido para você, o que você achou desse tema, se isso acontece realmente com você, deixe aí nos comentários. Não esqueça de curtir também, né? Acionar lá o sininho para que você possa ser lembrada sempre que tiver um episódio novo. E também compartilha, né? Pode ser que alguém esteja precisando ouvir isso para se sentir mais leve, mais acolhida, para começar a fazer algo de mudança, né? Mudar algo na sua vida para que essa pessoa possa emergir, melhorar, crescer, se sentir melhor. Então, se faz sentido para você, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo grande. Até o próximo episódio.